Olá pessoal, tudo bem? Em nossa aula de hoje nós estudaremos dois tipos de funções específicas, que é a função de primeiro grau, também chamada de função afim, e a função de segundo grau, que é conhecida como função quadrática, tá bom? Então nós vamos começar aqui agora pela função de primeiro grau ou função afim. Mas qual é a definição dessa função? Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim a qualquer função f de R em R dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Então, nós podemos perceber, pessoal, que na função afim, o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também é o conjunto dos reais. E a forma geral dessa função nos lembra muito da forma geral da equação de primeiro grau, como nós estudamos lá nas equações algébricas. Na função f de x igual a x mais b, o número a é chamado de coeficiente de x, ou coeficiente angular, e o número b é chamado de termo constante, ou coeficiente linear. Na função afim, o x pode assumir qualquer valor real. É por isso que na função de primeiro grau, o domínio é sempre o conjunto dos reais, tá bom? Então, vamos ver agora alguns exemplos de funções polinomiais do primeiro grau. Então, primeiro exemplo, f de x igual a 5x menos 3, onde a é igual a 5 e b é igual a menos 3. Segundo exemplo, f de x igual a menos 2x menos 7, onde o a é igual a menos 2 e b é igual a menos 7. E por último, f de x igual a 11x, onde a é igual a 11 e b é igual a 0. Lembrando que na função de primeiro grau é o a que não pode ser 0, mas o b pode, não tem problema nenhum, tá bom? Propriedades da função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau, ou função afim, é sempre uma reta. E essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Mas eu não preciso toda vez desenhar o gráfico da função para poder classificar então se ela é crescente ou decrescente, tá? Basta então eu olhar o coeficiente angular, né? Ou o valor do a, porque é ele que vai dar a inclinação da reta. Então, se a é maior que zero, ou seja, se o a for positivo, a minha função vai ser crescente, como aconteceu aqui no exemplo desse gráfico, tá? Então, a partir daqui, a gente pode observar a inclinação da reta que foi crescente. Se o a for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, então a minha função é decrescente, que é o que aconteceu no exemplo desse gráfico aqui, tá bom? Quando a função é linear, ou seja, quando f de x é igual a ax, o gráfico é uma reta que sempre passa na origem. Lembra daquele exemplo que nós vimos aqui anteriormente, né, da função f de x igual a 11x? Então, nós só temos aqui o valor de a, não temos o valor de b, que é o termo constante. Então, quando nós temos uma função desse tipo, nós classificamos como função linear. E aí, essa reta vai passar sempre pela origem, ou seja, pelo ponto 0, 0. Tá ok? Função constante. Uma função é dita constante quando é do tipo f de x igual a k, onde k não depende de x. Exemplos: letra A, f de x igual a 5. Letra B, f de x igual a menos 3. Então, vocês devem ter percebido aqui que nesses exemplos nós não temos aquele termo, né, com a variável x. Nós só temos o valor de b, que é o termo constante, tá bom?
E aí, a cada elemento x associa o mesmo elemento c. Então, como que vai ficar o gráfico dessa função constante? O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto 0c, né? Então, nesse caso, aqui nós não classificamos como função crescente ou decrescente, né? Porque nós não temos o coeficiente angular, então nós só temos o termo constante. Então, a nossa reta também ela vai ser constante, ela vai ser paralela ao eixo x, ou para cima ou para baixo, então, dependendo do valor dessa constante. Tá ok? Zeros ou raízes da função. Chama-se zero ou raiz da função polinomial do primeiro grau, f de x igual a x mais b com a diferente de zero, o número real x, tal que f de x é igual a zero, tá? Então, é muito simples encontrar os zeros ou as raízes da função. Lembrando que isso aqui vale tanto para a função de primeiro grau como para a função de segundo grau, tá bom? Então, como que nós vamos encontrar os zeros ou as raízes da função? O próprio nome já diz. Nós vamos pegar a nossa função e igualar a zero para encontrar o valor de x, tá? Então, eu tenho dois exemplos aqui. O primeiro, f de x igual a 2x menos 5. E o segundo, f de x igual a 3x mais 6. Então, como que a gente resolve? Nós vamos pegar a nossa função e igualar a zero. Ela vai virar uma equação de primeiro grau. Então, nós vamos resolver normalmente, separando letra de número, tá? Então, vamos ver aqui na letra A. 2x menos 5, eu igualei a zero. Tá vendo que ela virou uma equação de primeiro grau, né? Então, eu vou separar letra de número. 2x é igual a 5 positivo, porque eu mudei o 5 de membro. E vou isolar aqui a minha variável x. Então, x é igual a 5 meios, tá? Então, para que essa função ela seja igual a zero, o meu x tem que valer 5 meios, ok? E o segundo exemplo, f de x é igual a 3x mais 6. Então, eu vou pegar a minha função, 3x mais 6, e vou igualar a zero. Virou uma equação de primeiro grau. Separo letra de número. 3x é igual a menos 6. Então, 6, que era positivo, passou para o segundo membro negativo. Agora, eu isolo, então, a minha variável x e divido menos 6 por 3. Então, x é igual a menos 2. Ou seja, para que essa minha função, né, seja igual a zero, o meu x tem que valer menos 2. Ok? Então, no próximo vídeo, nós veremos aí um pouquinho sobre a função do segundo grau ou função quadrática.